Fala, nação, chega mais, vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Cara, todo mundo sabe que o Flamengo tá jogando mal. Tá jogando mal. Empatou com o Internacional e agora se complicou no Campeonato Brasileiro. Tem muitas rodadas pela frente, tudo pode acontecer, mas tá ficando cada vez mais difícil, cara. O futebol do Flamengo não tá bem. Bom, vamos analisar a imprensa esportiva, a repercussão, tem informação sobre as contratações do Flamengo. Vai chegar ou não vai chegar? Fica até o final do vídeo, tá bom? Ó, deixa o seu like, se inscreva no canal. Quero deixar um abraço aí pra galera da Bahia, a galera do Rio de Janeiro, a galera também de São Paulo que assiste sempre nossos vídeos, que tá sempre comentando aqui nos comentários. Um abraço pra vocês aí. E você que tá assistindo nosso vídeo, escreve aí nos comentários de qual cidade. Se você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina... Tá no Acre, no Amazonas, coloca o seu estado, a sua cidade aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. E deixa os créditos aqui ao canal Jogo Aberto e ESPN Brasil. Vamos lá pras informações do Flamengo. Tic-tac foi empate. Tic-tac que não ganhamos e poderíamos ter vencido. Há alguns anos eu reclamaria. Gente, o Inter jogou demais e não venceu o Flamengo. Mas agora, mais modéstia, mais humildade, porque precisamos melhorar, precisamos sair dessa 16ª posição. E foi legal, o Inter teve uma boa atuação, o Flamengo demorou para reagir. E vamos tijolinho por tijolinho, um tijolinho, pra quem sabe na próxima. Não, a próxima é o Palmeiras, então quem sabe eu vou. Eu sempre tenho comemorando. O jogo tinha um claro favorito, um time bagunçado, em crise e outro com grande elenco e brigando pelo título. Como o futebol por vezes desafia a lógica, o Inter surpreendeu e muito. Mas quem começou assustando foi o Flamengo. Carrascal teve a chance e Matheus Cunha, estreando pelo Inter, fez a defesa. O Colorado começou o jogo melhor e conseguiu levar perigo tendo oportunidades com Alan Patrick. O meia colorado foi a novidade no time titular. Por incrível que pareça, vinha sendo reserva. E não pode, né? Lindo passe para Carboneiro, Rossi fez a defesa e no rebote Vitinho finalizou e abriu o placar para o Inter. Importante para mim o gol, mas eu trocaria o gol pela vitória. Pontuamos, não era o ponto que a gente queria os 3 pontos, mas sabemos que jogamos contra uma grande equipe, a gente fez um bom jogo dentro da nossa proposta. Carboneiro ainda teve a chance de aumentar o marcador ainda no primeiro tempo. Pudimos haber feito o segundo gol no primeiro tempo, isso hubiera sido muito bom para nós, mas aconteceu que não se deu, se defendeu muito bem. Depois de confusão na área, mais uma tentativa do Inter no ataque. O Flamengo só conseguiu voltar a levar perigo depois de roubada de bola no ataque. Alan Patrick perdeu e Pedro foi lançado. Cunha defendeu, Matheus Bahia rebateu mal e ela sobrou para o time carioca. Depois de toda esta confusão, Samulino resolveu a parada, 1-1. Com atuação surpreendente, dando tudo no jogo, o empate foi o máximo que o Inter conseguiu. Fim de jogo e aplausos do torcedor que foi ao Beira-Rio. Satisfeito por lo que fizeram os jogadores. Insatisfeito porque queríamos os 3 pontos e acho que deu para levarlo e não para ficar com os 3 pontos e não se deu. Acho que já não é sobre o resultado, sobre os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Acho que não estamos no melhor momento, temos que trabalhar. Agora temos uns 10, 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar, cara. Temos que trabalhar. Mesmo diante de um pressionado Internacional, o Flamengo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Vê a distância para o Palmeiras aumentar na tabela de classificação. Já o Colorado respira no campeonato e agora, com moral elevada, vai enfrentar os próximos desafios contra o rebaixamento. Acho que dentro da proposta que a gente tinha hoje de fazer uma marcação forte, explorar o contra-ataque, a gente tinha conseguido fazer muito bem no jogo. Infelizmente tiveram ali uma bola, empataram o jogo.
Acho que a gente tem que se fortalecer agora, cada vez mais. Tem o segundo semestre todo e a gente tem que começar a vencer, principalmente dentro de casa. O Flamengo agora está a 8 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos que o Verdão no campeonato. Certeza que os resultados, tudo o que não seja vitória, nos preocupa. Não podemos perder pontos para não criar distâncias para o nosso rival, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão. O Inter permanece como 16º colocado, empurrando o maior rival, o Grêmio, para a zona de rebaixamento. No todos los jogos podemos ficar en bloco baixo. ¿Sí? Van a venir rivales que no podemos estar en bloco baixo así. Você me matan y yo me mato. Porque Inter no merece esto también. Entonces tengo que ver lo que yo voy a hacer, lo que no. A veces va a dar cierto, a veces no. Mas lo que eu fico tranquilo hoy es que todos los jugadores están muy mentalizados, sabiendo lo que estamos viviendo, sabemos lo que vamos a vivir y que fiquen tranquilos que vamos a conseguir los puntos que necesita Inter porque de esta manera que les entregan se va a conseguir. Para de lembrar dessas coisas, vamos lembrar da tabela. É o seguinte, que posição horrorosa, 16º lugar. Mas tudo bem, pelo menos nessa rodada diante do vice-líder, que 99,9% daqueles que apostaram nesse jogo disseram que o Flamengo venceria a partida. O Inter empatou jogando melhor, então é um alento, essa é a minha opinião. Agora, não vai durar muito mais. Olha. É tão legal de novo, né? Estabelecermos a ordem que deve ser. Tem gente Pelo pior, menos é a ordem que eu gosto, que eu gostaria que permanecesse. Mas aí vai depender do Inter, não de mim. A minha torcida, na hora boa, mais ou menos, ela é sempre a mesma. Ai, Renata, você achava que o Flamengo ganharia? Gente, o Flamengo é o segundo lugar, com 39 pontos, um jogo a menos. O Inter tem 22 e capengando. E fez um jogo contra o Furacão de dar dó, de lástima, de pobreza técnica e erros individuais. Então, eu vou saber contra o Corinthians no domingo que Inter é o verdadeiro. O que jogou contra o Furacão ridiculamente lá no Paraná, ou o Inter, que foi centrado, concentrado, organizado, focado, totalmente ligado no jogo contra o Flamengo e que no primeiro tempo empurrou o Flamengo para trás, não deu espaços, marcou perto do adversário, meio campo, bem composto. Ai, gente, por que isso não acontece sempre, Rona? Tá bom, foi empate, não é o resultado ideal, mas veja o que aconteceu no jogo. O Flamengo melhorou no segundo tempo, conseguiu. O Inter é inseguro, não tem confiança, vai ter que superar alguns traumas e tomara que supere logo, Rona. E lembrou muito o Inter do Mano Menezes, né? 8 tomando conta da defesa, fechadinho, 5 ali. Mas não sei de onde você viu o Inter tão fechado assim. Não, tô falando assim. É que quando substitui, o problema todo é que quando o Flamengo substitui, a qualidade é igual. Quando o Inter substitui, pode ver como cai o padrão de jogo. Sim, mas eu tô querendo dizer aqui da força de vontade do Inter de não tomar gol, porque ficou uma defesa bem postada. Deixa a tabela mais tempo, deixa eu curtir um pouquinho. Deixa a tabela, o Chico Garcia já é adulto, já tem mais de 18. Eu quero te fazer uma pergunta, Ronaldão. 5 aqui tem. Aí tem um momento que o Carboneiro ele voltava, aí ficava deixa eu fazer uma pergunta. Uma linha de 8. Não pode jogar assim? Pode, tem que jogar. Então, mas o Ronaldo só quer ver o Inter perdendo. Agora o Flamengo, você não vai falar do Flamengo? Então, eu vou falar do Flamengo aqui. O Flamengo deu dó de ver, porque era pra perder o jogo. Era pro Inter ter vencido o jogo. Peraí, você tá com febre? Não, pode ver. Tá queimando. Não, a temperatura, o batimento, o papo tá normal aqui. Ó, o Flamengo, não sei se tá com bronca do treinador, não sei, mas era pro Inter ter passado o trator ontem. Viu? Ô, Diniz, fica esperto com essa linha de 8 aí. Ó, era pro Flamengo ter perdido o jogo. Essa linha de 8 aí, não precisa atacar. Se tiver essa linha de 8 aí, Diniz, nem ataca. Só fica aqui, ó. Deixa a bola com o Hugo. Mas é o seguinte, aqui no programa, alguém já previa o empate, porque é interesseiro, né? Pensa no dele primeiro, é um egoísmo. Mas ajudamos vocês, Edu Draceno. Pro Palmeiras que venceu fora de casa foi legal. Pro Palmeiras, né? Até isso. Mas, Renata, a gente sabe que... A gente até falou aqui do Pessolano, né? Coloca o Alan Patrick. Esses jogadores que têm qualidade, que já experiente, já tem uma história de futebol,
os outros jogadores respeitam. Mas o Edu, 45, né? No segundo ele cansou, mas né? Então, mas aí não são todos os jogos que o Alan Patrick tem que jogar. Sim, é isso. E aí, concordo. a questão do Inter, a comissão técnica tem que saber, opa, esse jogo ele vai jogar. 2 zagueiros que, né, estão ali. Entendeu? Bem posicionado. Então você vê realmente que o Inter soube jogar um jogo onde que o Flamengo com certeza era favorito. Não tinha pela qualidade do Flamengo. Mas o Inter soube jogar o jogo o quê? Atraiu um pouco o Flamengo e quando pegava essa bola, saía com o Carboneiro. Entendeu? Saía com o Carboneiro e o Carboneiro, com a qualidade que tem, finalizou uma vez, quase saiu gol isso aí, né? Quase fez o gol também. E aí a defesa não sofreu muito. Por mais que o Matheus Cunha fez boas defesas também. Você fez o Matheus Cunha teve uma estreia muito positiva, promissora. Vamos falar promissora. Chico Garcia, porque o desânimo é a tabela ou é o Inter? Não tô desanimado, eu tô inconformado. Você joga hoje à noite, Sul-Americana, outra vibe. Meu Deus. Tudo pode piorar. Porque você estava prevendo a derrota do Palmeiras e a vitória do Flamengo. Mas eu falei aqui, então vocês vão lembrar que eu falei aqui. Renato, vou tentar te ajudar. O Inter contra esses adversários, eu acompanho o Inter desde que eu nasci. O Inter é rival, então eu acompanho o Grêmio, acompanho o Inter. E o Inter, a história do Inter é isso, toma taca do Globo, do Rio Grande do Norte, mas vai lá e endurece um jogo contra o Flamengo. E aí, felizmente o Pesolano e os seus jogadores, felizmente pro Inter, né? Eles não acreditaram no discurso de que o Flamengo era favorito e que ia amassar. Porque o Inter, acho que nos últimos 2 anos eu não vi um jogo como eu vi ontem do Inter. Talvez a última vez foi aquele empate no Rio, comandado pelo Roger Machado ainda, né? Em que o Inter conseguiu um empate. Ele dá um jeito de trazer. E você, o Ronaldo é o Corinthians. Ele é o Roger Machado. Aquele jogo encantou o Brasil. O Roger foi cotado na seleção depois daquele jogo. Mas enfim, isso já tem uns 2 anos. E fazia muito tempo que eu não vi o Inter jogar assim. Agora eu tô inconformado com o Flamengo. Mas que salto alto, acharam que ia fazer o gol a qualquer momento, toque pra lá, toque pra cá, e realmente o Ronaldo tem razão, e tá certo, o Inter fez o seguinte, 2 linhas de 4, entregou a bola pro Flamengo, o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola e não criou nada. Matheus Cunha fez uma outra defesa e o Inter foi mais perigoso. Me dói dizer isso, mas o Inter não merecia perder e não merecia nem o gol que tomou. Perder não, se o Matheus Bahia tivesse esticado só um pouquinho mais a bola, eu acho que não sairia o gol do Flamengo. É mesmo. Pegou errado na bola. É o seguinte, falando em gols... Brasileiro, Pedro, e aí, claro que já incomoda, já acende um alerta. Muita coisa pra gente falar desse Flamengo. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande pra você, um beijo grande pra Mari também. Abraço pro Matheus, todos ligados na gente neste Sport Center. Ventos costeiros por aqui, tá uma confusão ainda no Rio de Janeiro. Imagino que em São Paulo também está tudo bagunçado e quem ficou muito bagunçado também foi o Flamengo ontem. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, empate 1-1 com o Internacional. O Inter conseguiu estancar a sangria, né? Eram 4 derrotas consecutivas, até abrir 1-0, cedeu um empate, mas enfim, não perdeu a partida, mas está numa zona perigosa ali. 22 pontos, enfim, acima da zona de rebaixamento, vai ter que remar bastante nesse brasileiro. No Flamengo, sensação oposta em relação à briga ali pela liderança. Não dá nem para dizer mais que tem briga pela liderança, é uma tentativa de perseguição ao Palmeiras, né? Empatou novamente e mais do que empatou, o Flamengo jogou bem mal essa partida no Beira-Rio. Saiu atrás, um time que tem sofrido gols constantemente, foram 18 já no Campeonato Brasileiro. O Flamengo acabou saindo atrás, o belo gol do Vitinho ali, deu uma chapada, a bola passou pelo Rossi, Varela tentou cortar, mas entrou. Depois o Flamengo deu uma insistida mais na transpiração do que qualquer criatividade e inspiração e conseguiu o gol com o Samuel Lino. 1-1, tudo empatado, só que agora a 8 pontos do Palmeiras. Tudo bem, tem um jogo a menos do que o Palmeiras, etc. Mas o Palmeiras abre em número de vitórias, o momento, enfim, está complicada a situação para o Flamengo. E esse é o sentimento aqui, né, desse universo rubro-negro. Vamos acompanhar agora as sonoras de Leonardo Jardim, o técnico vem sendo já bastante contestado, e o Varela, um jogador importante do elenco rubro-negro, que foi bem enfático até no seu posicionamento. A primeira parte não foi muito bem conseguida, principalmente no jogo ofensivo, não conseguimos ligar o jogo e tivemos algumas dificuldades em criar, por isso tivemos muita posse de bola, lateralizamos muito o jogo, mas em termos reais e de efetividade não conseguimos. A segunda parte
conseguimos um pouco mais de efetividade, mas não foi suficiente para aquilo que pretendíamos. Certeza que os resultados, tudo o que não seja vitória, nos preocupa. Sabemos que será um campeonato extremamente competitivo e nós acreditamos que, com certeza, que estamos sempre dentro do jogo, mas não podemos perder pontos para não criar distâncias para o nosso rival. Acho que já não é sobre o resultado, sobre os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Acho que não estamos no melhor momento, temos que trabalhar. Agora temos uns 10, 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar, cara. Temos que trabalhar. Tá então, Leonardo Jardim e também o Varela, que foi bem no ponto, né, Glaucia? O Varela falando sobre essa questão de que não são os resultados, é a maneira como o time está atuando e, assim, isso tem incomodado os jogadores do Flamengo, tá? Alguns estão insatisfeitos com a maneira como o Leonardo Jardim coloca o time em campo. Nada de relacionamento, nada nesse sentido, mas a maneira como o time tem atuado se incomoda a alguns jogadores, estavam acostumados a jogar de outra maneira, especialmente com o Felipe Luiz, um Flamengo bem impositivo, com maior posse, controlando especialmente o jogo, e agora essa questão não acontece, então isso incomoda alguns jogadores. Vão ter alguns dias aí, como disse o Varela, para tentar consertar toda essa situação, até porque o Flamengo está eliminado já da Copa do Brasil, então não joga nesse fim de semana, tampouco no meio de semana, só no outro fim de semana contra o Vitória no Maracanã. E o que chama atenção é que o Flamengo, de fato, teve bastante tempo para trabalhar. O Leonardo Jardim ontem falava que não contou com alguns jogadores, mas foi uma situação generalizada. E o Flamengo teve aí, a gente tem até um quadro dos resultados do Flamengo durante essa paralisação para a Copa do Mundo. Foram 4 amistosos que o Flamengo cumpriu. Vamos lá, o primeiro com o River, foi um empate em 2-2, depois a vitória sobre o Lausanne e depois mais uma vitória sobre o Benfica no torneio de Algarve. Aí venceu o Olímpia no Mané Garrincha no Brasil, 4-2, depois disso voltou, venceu a Lanterna Chapecoense, mas o Rossi tendo algum trabalho no jogo, e também agora esses 2 empates consecutivos com atuações muito abaixo da média, o que preocupa geral nesse sentido aí, não só para o brasileiro, que fica cada vez mais difícil, Glaucia, mas porque tem Libertadores batendo na janela aí daqui a pouco, oitavas de final contra o Cruzeiro. Pois é, segunda semana de agosto já temos essas oitavas de final de Libertadores. Pedro, segura aí que a gente já vai falar também de mercado no Flamengo, mas o Pedro traz pontos muito importantes assim para nossa conversa aqui. A entrevista do Varela, nós dizíamos também, né, o como ela chama a atenção, né, ele vai de fato ao ponto, né, é o desempenho, é a forma como o Flamengo não tem desempenhado, e um jogador como ele chegar e falar assim de forma tão aberta, né, ele pouco também aparece para as entrevistas e tal, e de repente vem e já coloca isso, e aí o Pedro complementa, né, que até alguns jogadores também não estão gostando de algumas coisas aí dentro desse trabalho. É óbvio que isso salta aos olhos e chama muita atenção para a gente pensar nessa sequência de Leonardo Jardim. Ontem até os companheiros do Linha de Passe estavam tendo uma discussão também um pouco nessa sequência, até comparando o que era o trabalho de Felipe Luiz com o que é o trabalho do Jardim a essa altura da temporada, né? E trazendo as críticas que ele recebia lá, ou que agora a gente não vê, ou não critica, ou não fala, enfim, em relação a esse trabalho do Jardim. Acho que é bem ampla essa conversa, né? A do Felipe Luiz também tinha o rótulo de ser muito novo na área, né? Então a cobrança era muito, porque no primeiro impacto dele já é imediato, com títulos, enfim. E aí depois da temporada seguinte a cobrança vai muito em cima disso também, assim. O Flamengo, ele sobe sempre o próprio sarrafo, né? Ele se coloca nessa pressão, assim, há temporadas já. Muitas temporadas atrás, vai trocando, enfim. Nunca o que vence segue bom. Sempre precisa de um próximo. Ontem no Linha de Passe eles também trouxeram um paralelo do trabalho do Jardim no Cruzeiro. E aí esse trabalho completamente diferente, né? Tático, que a torcida do Flamengo gosta, o torcedor gosta. Ontem o Flamengo com 73% de posse de bola, né? Mas assim, eu acho que bateu de frente ontem com o Internacional precisando muito do resultado, né? Aquilo que a gente falava ontem, assim. E o Pesolano, ele monta bem a equipe ontem, pensando em pesar ao lado do Alexandro,
colocando ali o Alan Patrick de volta no jogo, que é um jogador importante, que é um jogador muito inteligente, e para um jogo grande como esse é necessário você ter esse cérebro, né, que é o Alan Patrick dentro do Internacional. Então ele pesa ao lado do Alexandre ali com o Vitinho, o próprio Alan Patrick, o Carboneiro desse lado também, né, ele pode fazer os dois lados, mas como o Bernabé agora joga mais avançado, o Carboneiro fazendo esse lado direito. Então acho que o Inter ele criou oportunidades. O empate fica ruim para o Inter, porque até certo momento era uma vitória construída ali. O Flamengo teve que buscar o empate e quando busca, já era o time que ficava mais no campo ofensivo, só que é uma falha ali do Matheus Bahia que não consegue afastar a bola direito. Já era muita gente do Flamengo, né, povoando a área do Inter, mas se tem um Flamengo que não consegue desempenhar na partida de ontem, eu acho que também é muito por conta do Internacional. O Flamengo teve mais de 70% de posse de bola, mas pouquíssima criatividade ao longo do jogo. Muito tempo de bola no pé. Isso é bizarro, né? Falando de Arrascaeta, falando de jogadores não tem efetividade. E tem duas frentes aí pra gente avaliar esse jogo. Primeiro, a falta de aceleração, de intensidade na troca de passe. E aí eu sempre bato muito nessa tecla em transmissão e programa. Intensidade não é pegar a bola, botar no pé e sair correndo. Intensidade é você solucionar os problemas que o jogo está te oferecendo com a melhor solução no menor tempo possível. O Flamengo não conseguiu fazer isso. Qual era o problema que o Inter estava oferecendo para o Flamengo ontem? Uma linha de 5, uma linha de 3 e a primeira de combate com 2 jogadores. Fechou ali no meio de campo do Pesolano com o Villagra, o Bruno Henrique e o Bernabé. Os 3... bem próximos da primeira linha de 5 jogadores, não davam espaço para Arrascaeta, para Samuel Lino, Everton Araújo e Jorginho com muita dificuldade de fazer essa bola circular a partir do primeiro momento ali da saída de bola, tanto que os dois saem no decorrer do jogo. E por outro lado, o Inter muito aplicado taticamente. Muito. Um dos melhores jogos do Inter no campeonato, inclusive, porque ele entende que tecnicamente não é uma equipe que vai conseguir jogar aberta, exposta contra o Flamengo. O Pesolano baixa suas linhas, aposta nessa compactação e a coletiva dele é muito rica nesse sentido, porque ele explica como ele conseguiu anular esse time do Flamengo, muito por conta da compactação. Eu não vejo nem tanto se jogou com uma linha de 5, se jogou com uma linha de 4, mas o segredo do Inter foi aproximar os seus jogadores. E o Flamengo muito vulnerável pelo lado esquerdo defensivo, justamente por conta dessas subidas do Vitinho, com o apoio do Carboneiro por aquele lado. As jogadas de ataque do Internacional, principalmente na etapa inicial, saíam pelo corredor direito da equipe da casa e o Samuel Lino deixou a desejar mesmo tendo feito o gol, mas defensivamente ele não conseguia cortar o espaço e o Alexis Sandro ficava no mano a mano a todo momento. Tanto que o Bruno Henrique entra no segundo tempo, o Leonardo Jardim inverte ao lado dos pontas, né? Ele joga o Bruno Henrique para a esquerda e o Samuel Lino para a direita. Mas se a gente chegasse para o torcedor do Inter e falasse 1-1, tá ok, antes do jogo, provavelmente ele assinaria o placar. Mas o torcedor do Flamengo fica com essa insatisfação. Muito tempo de bola no pé, mas sem ser um time objetivo, sem ser um time que cria grandes oportunidades. E o lance do gol ele é basicamente uma queda de desempenho físico. O Inter começou a pregar na reta final do segundo tempo e o lance do Matheus Bahia ilustra bem. Pedro, vamos falar desse mercado do Flamengo, como é que estão as negociações também? Boto andou falando aí sobre Almada, o que a gente tem, amigo? Tá naquele arrasto, né, Glaucia? Porque já passou muito tempo, o Flamengo teve muito tempo, como a gente mostrou aí, 4 amistosos até para fazer durante a intertemporada, a paralisação para a disputa da Copa do Mundo. Já poderia estar com alguns reforços aí em ponto de bala, mas por enquanto não chegou ninguém e o técnico Leonardo Jardim pede, até já pediu publicamente, já indicou que gostaria de ter reforços. O principal deles é o meia Almada, né, que pertence ainda ao Atlético de Madrid. O Flamengo com um acordo generalizado, mas vai esgotando assim o tempo, vai passando. Então fica cada vez, deixa o torcedor mais impaciente em relação a isso. Um ponta também o Flamengo busca no mercado, além de um atacante. Então são algumas posições que o Flamengo quer para reforçar, mas convenhamos, tem um elenco bastante farto já. Inclusive o Paquetá ontem, a informação é que ele não foi relacionado por opção ainda.
porque já está clinicamente recuperado, treinou no gramado, mas por opção vai ficar um pouquinho mais para frente, talvez aproveitar esses 10 dias aí, mas o time está precisando de reforços, sejam eles caseiros ou externos. O diretor de futebol, o José Boto, deu uma declaração sobre a questão do Almada e tentou ali se justificar sobre essa demora de um jogador que não está chegando ainda, a torcida está ansiosa, porque também tem que entrar, se condicionar e aí vestir a camisa para reforçar. Vamos ouvir o José Boto nesse momento. É um jogador que nos interessa, é um jogador que nós estamos a trabalhar. Não é uma contratação fácil, por vários motivos, mas estamos a trabalhar e eu estou confiante que vamos conseguir. Tá aí, muita confiança do Boto, mas o fato é que o Flamengo já está a 8 pontos do Palmeiras, viveu com lesões aí de jogadores afastados, o próprio Arrascaeta, agora o Paquetá longe também, seria um jogador importante e até para as outras posições ali, como o Luiz Araújo está afastado, o Plata também afastado, problemas médicos, então está devendo o Boto nesse sentido aí para tentar ajudar o Flamengo a se reencontrar nessa temporada. Vai ter muita conversa, Glaucia, nesses dias aí no Ninho do Urubu até o outro fim de semana contra o Vitória, porque o Flamengo tem muito a trabalhar. A Mari falou, o Flamengo se coloca sempre nessa posição. Obviamente, o Paquetá por 50 milhões de euros, se contar os impostos, dito pelo próprio presidente, o Almada agora podendo chegar aí a perto de 25, 26 milhões de euros. Então, é muita grana em comparação com os outros. É óbvio que o Flamengo vai ser cobrado da mesma maneira. É, galera, tá aí as últimas informações do Mengão, o negócio tá ficando quente, né? Vamos ver se essas contratações vão chegar ou não no Flamengo, mas vou dizer pra você, cara, é decepcionante a gente ver o Flamengo jogar do jeito que está jogando. Eu vou dizer pra você, tem muita gente que concordou com a demissão do técnico Felipe Luiz. Muita gente concordou. E aí, quando chegou o Leonardo Jardim, achava que o futebol do Flamengo iria ser de outra maneira, tal, tudo bem. Mas a gente não tá vendo isso, cara. Não estamos vendo isso. O futebol do Flamengo tá decaindo. E aí, muitos vão dizer assim, mas os jogadores... teve a pausa, cara, tudo bem, mas não teve muito tempo para treinar. O Flamengo teve muito tempo treinando e não consegue ter um jogo bom. Já o jogo contra o São Paulo não foi um jogo bom, e agora já o jogo com o Internacional, aí eu sou uma pessoa, tudo bem, tem que reclamar da arbitragem, tem alguns lances que a gente tem que falar, tudo bem, mas cara, ficar dependendo de arbitragem, o Flamengo não precisa disso, depender de arbitragem não. O Flamengo tem time, tem elenco para jogar futebol e vencer as partidas. E isso tem que acontecer. Bom, nação, é só um pouco do meu desabafo aqui, mas vamos olhar para frente, vamos virar a página, vamos pensar na próxima partida. Vai ter uma pausa agora. Esse é o medo. Vai ter quase 10 dias que o Flamengo vai ficar sem jogar. Esse é o medo, ficar parado. Meu amigo. Tamo junto, nação. Grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a bater os 400 mil inscritos, tá bom? Tem um botão aqui embaixo no YouTube de hypar o vídeo. Aperte o botão, dá aquela moral pra gente. Você torce pro Mengão, ó. Nosso Mengão, queridão, dá aquele like aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.